As grandes invenções, aquelas que rompem paradigmas, na verdade são resultado de uma sucessão de detalhes que, em um determinado momento, atingem um resultado que faz a diferença. Nada chega pronto a esse ponto final, como uma solução saída subitamente da cabeça de um professor Pardal. E a história do caminhão não é exceção. O primeiro caminhão do mundo com um motor a combustão era uma carroça, na qual Gottlieb Daimler, em 1896, instalou um motor traseiro movido a gasolina que gerava 4 cavalos. Mas antes disso, o veículo considerado realmente como o primeiro caminhão do mundo foi criado, na verdade, em 1770, e ele era movido a vapor, uma revolução muito importante naquela época. Criado na França pelo inventor Nicolas Joseph Cugnot e chamado Fardier à vapeur, o veículo usava uma caldeira a vapor para garantir sua movimentação. Seu objetivo era transportar 1,5 toneladas, podendo chegar a uma velocidade de até 7,8 km por hora, sem precisar da força de um animal ou homem para gerar movimento ao veículo, como era feito até então com charretes e carroças. Registros da época apontam que a trajetória desse veículo terminou por falta de freios, com um choque frontal contra um muro de tijolos. Historicamente, a ocorrência pode ser considerada o primeiro acidente de trânsito do mundo. O começo dessa história passa por uma das maiores revoluções da humanidade, caso da invenção do motor a combustão interna, capaz de tracionar muitas vezes o peso que um cavalo de carga é capaz. Claro que o transporte de cargas já existia, mas era feito por meio de tração animal, e a Revolução Industrial permitiu o desenvolvimento da tecnologia a vapor, surgindo o primeiro veículo que não precisava da força de homens ou de cavalos para se mover. Mais de um século depois, somente em 1896, foi criado o primeiro caminhão movido a combustível, deixando o vapor de lado. A invenção usava gasolina para funcionar e foi uma criação de Gottlieb Daimler. A necessidade de transportar mais cargas, levando os pedidos aos locais cada vez mais distantes, é um importante fator que motivou cada atualização e criação de novos modelos de caminhões. Assim, em 1923, surgiu o Benz 5K3, o primeiro caminhão a diesel do mundo, com um motor de 50 cavalos de potência a 1000 RPM e capacidade de carga útil de 5,5 toneladas. Quando em 1886 Gottlieb Daimler e Carl Benz apresentaram ao mundo os primeiros veículos movidos por motores de combustão interna, o planeta assistiu a uma autêntica revolução na história dos transportes. As ferrovias, já com cerca de meio século de existência, dominavam a cena do transporte de cargas a médias e longas distâncias. Para as distribuições no varejo a partir das estações, recorria-se aos veículos de tração animal, uma estrutura já consolidada aos padrões e necessidades da época. Foi onde os pioneiros viram uma oportunidade. Nasceu então o transporte de carga e o caminhão. Como uma previsível evolução dos primeiros veículos motorizados e como natural decorrência do forte espírito empreendedor dos pioneiros Daimler e Benz, o primeiro caminhão a gasolina do mundo, da Daimler, começou a percorrer as ruas de Cannstatt, na Alemanha, em 1896. Um veículo singelo e algo rudimentar aos olhos de hoje, definido como caminhão apenas pelo objetivo de transportar carga e não pessoas, não possuía cabina, pelo menos da forma como conhecemos atualmente. Havia apenas um largo assento para o motorista. Aros de ferro cobriam as rodas. O motor de 2 cilindros a gasolina ficava na traseira. A capacidade de carga útil chegava a 1,5 toneladas. Um caminhão capaz até de dar marcha ré, segundo o noticiário da época. Um caminhão capaz até de dar marcha ré, segundo o noticiário da época. No mesmo ano, coincidentemente, Carl Benz apresentou uma furgoneta com capacidade de carga útil de
300 quilos. O advento do caminhão constituiu, de início, uma vitória pessoal daqueles que enfrentaram riscos sucessivos até obter resultados satisfatórios. Mesmo assim, quase uma década transcorreu até que o caminhão superasse as naturais resistências ao que é novo e vencesse a forte concorrência do transporte ferroviário. A atividade de comércio, incluindo produção, vendas e distribuição dos produtos, move-se pelo espírito pragmático. E ela, historicamente, elegeu o caminhão como meio de transporte ideal, com vantagens em termos de flexibilidade operacional, rentabilidade, economia de tempo e custos relativamente baixos de manutenção. Daimler pouco pôde acompanhar da evolução do seu invento, já que ele faleceu em 1900. Na fábrica que fundou e na de Carl Benz, no entanto, o caminhão continua exigindo permanentemente novas soluções tecnológicas. Aprimora-se de tudo: o motor, caixas de transmissão, os eixos, a direção, os freios, etc. Conforto, segurança e rentabilidade costumam andar juntos e, nos primeiros anos do caminhão, o conceito se consagra. E o motorista vai deixando de trabalhar a céu aberto. Com a evolução do desenho da cabina, em 1923, surge o Benz 5K3, o primeiro caminhão diesel do mundo, com motor de 50 cavalos de potência a 1000 RPM e capacidade de carga útil, como já disse, 5,5 toneladas. A partir dali, o motor diesel firmou-se como o mais adequado para os veículos comerciais por suas características de alto rendimento, termodinâmico e robustez. Em 1895, o alemão Carl Benz desenhou e construiu o primeiro caminhão da história que usava um motor a combustão interna. No mesmo ano, ele modificou o projeto e criou o primeiro ônibus motorizado da história. No ano seguinte, Gottlieb Daimler criou outro veículo de carga a combustão interna. O caminhão tinha um motor ciclo Otto, não movido a diesel, mas sim a gasolina, de 4 cavalos e 2 cilindros. Tinha 2 marchas, uma à frente e uma para trás. Sua capacidade de carga era de 1,5 toneladas. Foi vendido no dia 1º de outubro de 1896 para o British Motor Syndicate, na Inglaterra. Depois do primeiro caminhão, a evolução deles foi rápida, em poucos anos a potência mais que dobrou, mas ainda era uma peça única. O primeiro implemento acoplado a uma unidade tratora foi registrado nos Estados Unidos no ano de 1914. O escocês Alexander Winton viu sua produção de carros crescer rapidamente nos Estados Unidos e não tinha como fazer suas entregas em localidades distantes. A necessidade o fez criar o que podemos chamar de primeiro caminhão cegonha do mundo, uma espécie de carroça plataforma que, ao invés de ser acoplada em um cavalo, era acoplada em um veículo já motorizado. Em menos de um ano, além do uso próprio, ele já vendia o seu implemento para outras empresas. Depois disso, a evolução e a necessidade de carregar cada vez mais cargas fizeram com que chegássemos ao que temos atualmente, uma indústria em pleno vigor, que já está passando para uma nova era, a dos motores elétricos e que usam energia limpa. É o próximo capítulo dessa história. E se você, assim como nós, também ficou encantado por essa história, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Sempre rolando muita novidade, muita curiosidade, boas entrevistas e coisas muito relevantes para o seu dia a dia. Muito obrigado, um forte abraço, falou!